Perceba sua riqueza interior. Diga conscientemente: tenho um tesouro dentro de mim. Ele é inesgotável. Sinto-o. E não vacile nessa crença, pois você se torna aquilo que vê em si mesmo. Você se deprime ao se imaginar pobre, sem qualidades, sem rumo, e se alegra ao se perceber com capacidades, energias e esperanças. E conheça-se em progresso, em paz, feliz, e assim será. Você notará, quando você sente um tesouro dentro de si, rico já está. Senhoras e senhores, muito bom dia. Iniciamos neste momento o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, mais um amanhecer nas nossas vidas, mais um dia que sobe no horizonte. Estamos despertando e temos pela frente uma nova página para escrevermos. Como cristãos, seguidores de um mestre bondoso, criterioso, vigilante, sob o manto da misericórdia divina, que possamos começar este dia com muita humildade e alegria no coração, conscientes de que a gratidão que vamos desenvolver desde este momento nos eleva nas energias da vida. Muito obrigado, Pai, por mais um dia. Muito obrigado, Mestre, pela noite de repouso, pelo dia que começa. Muito obrigado pela vida, pelo teto que nos abriga, pela família que nos acolhe. Que possamos ao longo deste dia, em exercício regular do nosso livre-arbítrio, dispersar energias positivas, emoções e sentimentos elevados, sendo mansos, humildes, compassivos, cheio de ternura, perfumando o ambiente por onde nós transitaremos com o ar da nossa identificação com o Mestre Jesus, comandando nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado por tudo que somos e que temos. Bom dia a todos, que assim seja. A nossa reflexão de hoje é sobre luta. A palavra luta nos lembra a ideia de disputa, de briga, de obtenção de algo, mesmo contra a vontade de outrem. No entanto, ela também nos faz pensar em esforço, resistência, procura da vitória com bons meios. Eu venci o mundo, disse Jesus. Na luta, a certeza da conquista é fundamental. Quando se sai à luta vacilante,
temendo o fracasso, as forças diminuem, o ânimo não aparece e a desistência vem a seguir. Por isso, lute com esperança, fica mais fácil. A esperança remove as dificuldades e empurra você para frente. O desânimo complica os acontecimentos e puxa tudo para trás. Portanto, anime-se. Mesmo que pareça ser melhor criticar ou se enraivecer, procure um lado bom nas situações pelas frestas, as frestas do otimismo, e a melhoria virá, como uma flor que surge na fenda da pedra. Não deixe a desesperança entrar. A sua esperança é uma vitória sobre você mesmo. Então vem em cima também, a luta vem junto com a esperança, aquilo que faz com que nós alcancemos os desideratos prometidos que nós mesmos fazemos em outras existências. José Severo, o que encontraste no Evangelho sobre este assunto? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Antônio, bom dia, amigos. Bom, nós podemos situar as reflexões do tema de hoje sobre a luta em 2 capítulos do Evangelho. O capítulo 19, que reza sobre a fé que transporta montanhas e que diz que a fé é a mãe da esperança. E nós podemos também situar a nossa reflexão no capítulo 25, que diz: buscai e achareis, onde nós somos convidados a ajudar-nos para que o céu nos ajude. Então, compreendendo estes ensinamentos de natureza evangélica, nós estaremos bem servidos para o bom combate, para a luta que não é física, para a luta que é moral, para a luta que é a resistência de caráter, que é o desenvolvimento de virtudes no plano do trabalho emocional e sentimental, na escolha daquilo que é bom e daquilo que é menos bom, na nossa caminhada dos relacionamentos com os nossos irmãos, onde a obediência ao direito do próximo fortalece a nossa capacidade de ajudar-nos perante o Criador para podermos pedir. A luta do bom combate. E como é difícil lutar o bom combate. Muitas vezes a luta do bom combate ela é intrínseca e ela fica na casa, na relação do pensamento. Ela não se exterioriza, porque se for para fora, muitas vezes não há o entendimento naquele momento. O próprio Jesus, há mais de 2000 anos, falava por parábolas, porque não haveria, se ele falasse diretamente, o entendimento para o povo daquela época. Até hoje ainda, é preciso muitas vezes falar por parábolas, porque não há ainda o entendimento para a luta do bom combate. Já notaste isso? Está difícil de muitas pessoas ainda entenderem a luta do bom combate. E me perguntaram um dia desses, até trocando o assunto, diz assim: será que ainda vem gente do umbral encarnando a Terra? Essa pergunta foi uma pergunta realmente recorrente, porque ainda vemos seres com tanta maldade no seu coração, que a resposta que eu dei assim: sim, ainda há gente que vem direto do umbral para a Terra. O pessoal ficou apavorado, mas como? Sim, Deus deu mais uma oportunidade. Em cima disso tudo, da luta do bom combate, do intrínseco que devemos ter para com o entendimento, e muitas vezes o verbo não sai da forma como a outra pessoa quer, e sim, o verbo sai em forma até de silêncio, mas o pensamento atua. Eu te deixo essa reflexão. Amigo Antônio, bom tema. Mas o bom combate, pelos ensinamentos
que nós estamos recebendo pelos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita, o bom combate não é para fora de nós, é para dentro de nós. O bom combate é nós sabermos que o maior inimigo que nós temos para fazer o enfrentamento é nós mesmos. Porque num processo constante de evolução, estamos em mais uma oportunidade reencarnatória para nos testar, para trazer novas virtudes, novas emoções e novos sentimentos para aquele homem velho que nós fomos com os atavismos de vidas anteriores. Essa é a luta que nos fortalece, é a luta que nós fazemos para vencer as nossas deficiências. Não há mais necessidade de lutar para combater os irmãos de caminhada. Não são nossos adversários, são nossos companheiros de luta, também estão no bom combate. E aí, entrando na questão que te perguntaram, sim, devemos lembrar sempre que Jesus estabeleceu uma nova verdade sobre as leis naturais, as leis de Deus. Tirou do cenário que Moisés teve que implantar no seu tempo a condição de um Deus punitivo, de um Deus castigador, e nos deu um Deus extremamente, infinitamente fora dos nossos conceitos racionais, misericordioso, que proporciona sempre aos seus filhos a melhor oportunidade de serem felizes. Como nós estamos num planeta de transição, em final de ciclo, queridos irmãos, queridos ouvintes, está sendo feita a triagem necessária nas regiões inferiores da crosta terrestre, que nós denominamos pela doutrina espírita como umbralinas. Outros segmentos religiosos podem ter outras definições. Está sendo feito sim a oportunização. Então estão tendo oportunidade esses irmãozinhos que apresentaram-se para o processo de transição, pedindo uma nova vida, estão tendo a oportunidade de reencarnarem. Daí fica a reflexão: puxa, mas isso está ocorrendo em larga escala? Sim, está ocorrendo em larga escala. E muitos, diante da dificuldade atávica da luta contra si mesmo, estão tendo grandes dificuldades de vencer o processo. Mas Deus concedeu a oportunidade. Talvez a última no planeta Terra, né? Lógico, nunca haverá última para os irmãos, para os filhos do Pai. Sempre haverá uma nova oportunidade em qualquer outro lugar que seja. Talvez no planeta Terra seja a última. Considerando as características, todas elas científicas, racionais, filosóficas, religiosas, estamos cercados de informações que nos dizem que até o ano de 2067, aproximadamente, isso não é muito fixo, pode ter uma ideia fixa, até mais ou menos esta data estará concluído o processo de transição. Espíritos elevados nos orientam para o cuidado com este período. Então, calculando a vida útil do ser humano desde o nascimento na carne até a partida para o plano espiritual, nós podemos definir sem grandes dificuldades que se trata da última oportunidade. Mas vamos lutar. Não podemos esquecer que a luta é permanente, contínua. Se fizermos conta, a matemática ajuda, de hoje até esta data como referência, não como uma coisa absoluta, temos ainda 48 anos. Isso. E em 48 anos dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. E todos nós faremos, porque não temos tão somente uma existência. Aliás, a existência atual talvez, mas temos só uma vida, mas muitas existências. E esta existência, ela pode até ser passageira. Descobre-se todos os dias, em pessoas que tu menos espera, mais um câncer, mais uma doença grave. E as pessoas se perguntam, mas onde vamos parar?
por que de tudo isso, por que de toda esta dificuldade que nós temos ainda nesta luta aqui na Terra. Porque o nome está dizendo, é luta para alguma coisa, para se alcançar algo a mais. Porque tanta doença, porque tanta dor no seio das famílias terrestres. Quando surgiu no horizonte da minha pífia inteligência a denominação da doutrina espírita como sendo o consolador enviado por Jesus, eu tive dificuldade de compreender. Mas a partir do momento que nós nos empoderamos desses ensinamentos, nós começamos a compreender por que Jesus chamou esta doutrina, este ensinamento de consolador. Porque esta doutrina, este ensinamento, tem as propriedades de nos ensinar, de nos fazer compreender racionalmente que, sendo Deus bom, misericordioso e justo, não é causa das nossas aflições, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Portanto, não é causa, não dá causa em regime de julgamento às nossas doenças. Então a doutrina nos fez ver que a nossa caminhada dentro daquela parábola de Jesus, de acordo com a plantação será a colheita, que nós somos os grandes artífices das nossas vidas. Aliás, as nossas vidas é um termo inapropriado. A vida é uma só, das nossas encarnações, né? E nelas, ao longo de muitas encarnações, fomos provocando pequenos desleixos que foram desestruturando o nosso modelo biológico criador, que é o perispírito, e ele, desequilibrado, desestruturado, faz a cópia, que é o nosso corpo físico. E essa cópia, sendo imperfeita, em razão de, por exemplo, vícios em vidas anteriores, atitudes mal tomadas, um suicídio, enfim, uma queda sob o ponto de vista ético-moral, faz com que o nosso perispírito precisa enxugar isso. O espírito usa o corpo físico como um instrumento de aperfeiçoamento e a doença se instala. Muitas vezes por opção do encarnante. Ele que pede a doença para que aquela chaga seja curada. O Espiritismo nos ensinando tudo isso, isso nos fortalece nesse momento de luta. Porque a gente sai do campo da vitimização sabendo que isso não é definitivo, que isso é curativo e que Deus é bom e justo e que a nossa vida no futuro será melhor. Portanto, aqueles que hoje estão sofrendo os males do corpo físico, está aí a esperança de um dia melhor. E ele se diz assim muitas vezes, mas eu não fiz nada nessa vida para que eu mereça passar por isso. Esse entendimento não é fácil. É claro que não é fácil. Jussi falava, depois que ele começou a estudar, depois de muito tempo estudando, praticando, ele chegou à conclusão que aí sim, neste caso, ele apreendeu. Ele não só viu, mas ele apreendeu, colocou dentro de si o ensinamento de que esta existência é só mais uma, de uma soma de milhares, talvez milhares de existências anteriores. Aí está a explicação, são as causas anteriores das aflições, são as causas anteriores desta encarnação, que é preciso entender. Digo assim para o ouvinte, ainda leigo, que não é fácil entender, mas procurem ver Deus, e todas as religiões dizem que Deus é justo e soberano, e que Deus, Ele ama os seus filhos. Se Deus é assim, Ele nunca faria uma injustiça com os seus filhos. Amigo Antônio, nós temos aí que subir a montanha da nossa vida para compreender todo o contexto. Porque este contexto é fundamental para apaziguar o nosso coração no momento do bom combate.
desta luta que a gente diz que é contra nós mesmos. Por quê? Se no passado, distante ou recente, de vidas anteriores, nós laboramos vícios, e veja o filme O Nosso Lar, onde o André Luiz não suspeitava que ele havia desencarnado por suicídio inconsciente, que os espíritos benfeitores explicaram para ele que foi no campo da desídia com a sua alimentação que ele acabou programando para ele aqueles desequilíbrios intestinais que o levaram ao desencarne, que foi considerado perante a perfeição divina. Então nós não podemos esquecer a nossa origem. Somos filhos de um Pai perfeito, justo e misericordioso e semelhantes ao Criador. Então nunca abandone a sua condição divina, a fé divina e a fé humana, para que tu não tenhas que resgatar equívocos da tua interpretação. Em cima disso, eu diria ainda, aqueles que passam hoje por essas provações, por essas verdadeiras dissídias em sua vida, está ligado também à mente. Às vezes não é a doença corporal, mas a mente, porque às vezes assim ele não consegue, digamos, o emprego. Ele ficou desempregado e não consegue mais o emprego, e ele entra em desespero, pensando até em tirar a própria existência, porque ele não se acha mais útil à sua família nem à sociedade. Veja bem, a luta está aí, contra si próprio. Você falava com propriedade. A luta é contra si próprio, não é contra outrem. É lutar um bom combate de dizer assim: eu sou um espírito que ocupa hoje uma carne, um corpo de carne. Esse espírito é milenar. Alguma coisa eu devo ter feito em outra existência para que isso esteja acontecendo comigo, e eu mesmo provoquei tal feito. E eu preciso então superar e agradecer ainda ao Pai por estar passando por essa dificuldade, que logo, logo Ele abrirá uma nova porta. De novo a gente apela para o Consolador enviado, como Jesus falou. Porque este Consolador nos ensina que as leis de Deus, elas atuam sobre nós incessantemente, conhecendo ou não. Então, a lei de sintonia atua sobre nós, a lei de ação e reação atua sobre nós, a lei de causa e efeito atua sobre nós. O que eu quero dizer com isso? Que neste momento em que nós estamos sob o guante do sofrimento, da doença, da dor, se nós nos colocarmos num campo negativo de vitimização, a energia que nós atrairemos para nós não é uma energia de cura, não é uma energia que vai resolver o nosso problema. Nós teremos que andar sozinho, e às vezes a ciência e esse andar sozinho são insuficientes para nos ajudar. Então, a fé, ela é, pela doutrina espírita, explicada como conhecimento racional das forças que atuam sobre nós. Seja positivo, faça o bom combate, o enfrentamento deste momento, esse momento pequeno até, diante da existência imortal que nós estamos inseridos, para que esta situação seja vencida e não se repita mais nesta vida ainda, se possível, ou em vidas posteriores. É bem assim. É o que nós temos que buscar no dia a dia, o conforto em algo maior. E o José falava no perispírito, que ele funciona inclusive como um mata-borrão das nossas energias. Ele acumula nesse corpo, e esse corpo permanece enquanto não formos seres perfeitos. E em todas as encarnações terá um perispírito como mata-borrão, que tudo que nós sentimos, que tudo que nós passamos fica lá localizado lá no perispírito. Portanto, esse ser que acompanha o espírito em todas as suas encarnações fica com todas as marcas do passado, delituoso ou não. Mas nós somos os partícipes de tudo isso e os responsáveis de tudo isso. E na maioria dos casos, somos nós mesmos que escolhemos passar por todas as dificuldades. Talvez
o elo que falte para a compreensão da maioria daqueles que estão nos escutando é que nós temos que ter absoluta certeza que o pensamento tem forma, a emoção tem forma. Então, quando nós pensamos mal, nós criamos um morbo que nos envolve. Quando a nossa emoção é de ira, é de mágoa, é de cólera, nós criamos no plano espiritual um ácido corrosivo que destrói os tecidos sutis do perispírito. Essa doença vai parar no corpo físico. A volta vem, para tudo a volta vem. Por isso, vamos começar a pensar coisa boa. Vamos começar a mudar tudo isso. Vamos lutar o bom combate. Vamos buscar assim, gente, eu acredito, eu creio. Eu creio em Jesus como luz. Eu creio em Jesus como paz. Eu creio em Jesus como amor. Eu creio. E aí abrirá-se-á um novo campo de energias. O mundo, o universo conspirará ao nosso favor. E crendo em Jesus, acreditando no seu verbo, no seu ensinamento bondoso, nós poderemos aproveitar aquela frase que ele diz que tudo que ele fez nós podemos fazer se nós acreditamos. Então somos divinos, temos energia transformadora dentro de nós, dentro da bondade, da compreensão, do amor, da mansidão, da humildade, da gratidão para mudar a nossa vida. Façamos isso. A prece de hoje, para todos os nossos amigos que sempre estão conosco, lá para o seu Manuel Leão, a Salete Carrasco, o Cristiano, o Amauri Pinheiro lá em Sapucaia do Sul, as pessoas recebam a nossa energia, a Dona Bromilda Knack, a Dona Maria de Lourdes, que estão ligadas conosco, as pessoas que estão em sofrimento, que estão hospitalizadas hoje, que recebam essa prece final. Também a senhora Claire Fetter, o seu Benício Werner, Luiz Carlos Pauli, Eliseu Scherer, Ângela Pereira, Fátima Ertel, Loraci Ren, Carla Berni, o Amauri, a Zoida, o nosso abraço, o pessoal da Paz, Amor e Caridade, o pessoal das casas espírita da região que nos escutam, que estão refletindo conosco, que estão produzindo o ensinamento que está modificando o sentimento e o ir e vir da nossa humanidade. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós.
Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e puríssima imagem. Que assim seja.